Bom dia, pessoal do nono ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na última aula eu realizei a correção do exercício com vocês e passei um outro exercício para vocês fazerem, tá? Agora a gente vai dar continuidade ao nosso assunto. A gente viu que as orações subordinadas substantivas, elas podem ser 6 tipos diferentes, né? A gente viu que elas podem ser substantiva, subjetiva, que ela pode ser substantiva objetiva direta, que ela pode ser substantiva objetiva indireta, que ela pode ser substantiva completiva nominal, substantiva predicativa e substantiva apositiva, tá? A gente viu que elas têm esses 6 tipos. A gente estudou 3 deles até agora, tá? Agora a gente vai dar continuidade, estudando os outros 3. Abram o livro de vocês na página 49. Página 49, por favor. Abram aí. Então, vamos lá. Pessoal, vocês lembram que quando um verbo é transitivo, é porque ele precisa do quê? Ele pede um complemento, tá? Ok. Quando o verbo pede complemento, ele é transitivo. Mas e quando quem pede o complemento é o substantivo, o adjetivo ou o advérbio? São nesses casos que a oração é considerada o quê? É considerada uma completiva nominal, tá? Por quê? Porque esse objeto seria, esse complemento, no caso, ele seria um complemento nominal, por isso que ela é chamada de completiva nominal. É assim que a gente chama esse complemento, que pode complementar o quê? Pode complementar o sujeito, pode complementar o substantivo, pode complementar o adjetivo e o advérbio, tá? Pode complementar qualquer uma dessas classes de palavras. Quando é o verbo que está sendo complementado é um objeto direto ou um objeto indireto, né? A transitividade, aquilo que a gente já estudou anteriormente. Então vamos ver o exemplo aqui que o livro traz pra gente. Pré-A. Cheguei à conclusão de que você realmente não sabe escrever. Conclusão aqui é um nome, é um substantivo, tá? É um nome, com sentido incompleto. Se eu falasse só, pré-A, cheguei à conclusão. Conclusão de quê? Tá vendo? Pede um complemento. Assim como o verbo, aqui o substantivo está pedindo um complemento. E qual o complemento que a gente dá? De que você realmente não sabe escrever. Então, as orações subordinadas substantiva, completiva, nominal elas aparecem quando o substantivo, o adjetivo ou o advérbio pedem o complemento, tá? Quando é uma essas 3 classes, ó. Tem outro exemplo aqui, ó. O pai do menino tinha certeza de que ele estava rezando. Certeza aqui também, ó. É um nome com sentido incompleto. Se eu digo o pai do menino tinha certeza de quê, né? Certeza de quê? Do que é que ele tinha certeza. E também agora a gente vai ver a oração subordinada substantiva predicativa, tá? A predicativa é muito simples, pessoal. Aqui a gente vê ela quando a gente tem um verbo de ligação, tá? É um outro tipo de verbo. O verbo de ligação ele é incapaz de exercer a transitividade, ele é incapaz de ser transitivo. Esses verbos são chamados assim porque eles ligam o sujeito ao termo que vem depois dele. Eles estão ligando o sujeito, tá? O sujeito ao predicativo. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Eu sou o homem dos seus sonhos. Eu sou o homem dos seus sonhos. Esse daqui ainda é um exemplo de verbo de ligação, tá, pessoal? Aqui, ó, o sou é um verbo de ligação. Eu é o sujeito e o predicativo, o homem dos seus sonhos. Aqui a gente tem outro exemplo também do mesmo. Eu sou o homem que você sonha. Oração. Aqui é uma oração principal, né? Eu sou, e a outra é uma oração subordinada substantiva predicativa. Aqui já é um exemplo sendo utilizado. Olha a diferença. Aqui, ó. Eu sou o homem dos seus sonhos. E aqui embaixo eu sou o homem com o que você sonha, tá?
Qual a diferença da de cima e da de baixo? O verbo, pessoal, o verbo. Ó. Eu sou é um verbo, uma oração. Ok, em cima só tem uma oração. Eu sou o homem dos seus sonhos. Não temos outro verbo aqui. E embaixo eu tenho, eu sou o homem com que você sonha, sonhar. Tá? Temos o verbo sonhar aqui. Sonhar é diferente de sonhos. Tá bem? Vamos seguir adiante. Temos outro exemplo aqui, ó. O exemplo, no caso, duplo, né? Aquilo, a gente tem um aqui sem ser com uma oração subordinada e o outro com a oração subordinada. Sua esperança era a vitória do time. E esse é sem ser subordinada, né? E agora a gente tem sua esperança era que o time vencesse. Ó, é diferente, vitória do time para vencesse, o time vencesse. O sentido é o mesmo, mas aqui a gente tem um verbo, lá de baixo a gente tem um verbo, tornando isso duas orações. Agora a gente tem a mais fácil delas, a mais fácil, essa daqui vocês vão matar facinho, facinho, ó. É a oração subordinada substantiva apositiva, tá? Temos esse exemplo aqui, eu só tinha um desejo, seu respeito. Tá? Isso aqui ainda não é um exemplo de oração subordinada não, tá? Mas é que nem o outro, a gente vai mostrar aqui, eu e o livro no caso, vamos mostrar aqui um exemplo de uma oração comum sendo transformada em duas orações, né? Sendo uma delas uma oração subordinada substantiva apositiva, tá? Essa eu só tinha um desejo, seu respeito, tá? A gente não tem um verbo no segundo, então não é uma oração subordinada. A função do aposto é dar um sentido a um termo. Tá? Dar um sentido ao termo. Qual é o termo que está sendo dado sentido aqui? É o termo desejo. Eu só tinha um desejo. Qual era o desejo? Seu respeito. Tá? Agora na de baixo. Agora já sendo a oração subordinada substantiva apositiva. Eu só tinha um desejo. Que você me respeitasse. Que você me respeitasse, a gente tem verbo, ou seja, a gente tem oração. Aqui é um exemplo concreto da oração subordinada substantiva apositiva, tá bem? Agora, a gente tem outro exemplo aqui, ó. Só pensava nisto, vencer na vida. Pessoal, aqui é muito fácil, a gente tem esses dois pontos, a gente já sabe que é esse, a gente já mata a charada nessa daqui. Por quê? Porque ele está explicando, tá? Ele explica um fato, tá? Explica uma coisa. Explica seja um verbo, seja um nome, seja alguma coisa, algum termo da oração, ele está sendo explicado ou especificado, né? Pode ser também. Ou delimitado também, limitar ele também é uma dessas opções, tá bem? Pessoal, agora eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 42, tá? Página 42. E leiam o texto e façam essa atividade que está sendo proposta aqui, tá bem? A atividade é o quê? Elaborar um texto. Vocês vão elaborar um conto psicológico, tá bem? Façam isso. Essa atividade aqui vale pontos, tá? Vale alguns pontos. Então façam isso que é muito importante, tá? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. A aula vai ficando por aqui. E é isso, pessoal. Até mais. Tchauzinho.